Senhor presidente, senhores parlamentares, público presente no plenário desta Casa Legislativa e cidadãos sul-mato-grossenses que nos acompanham pela TV Assembleia, pelas redes sociais. Eu venho, senhor presidente, nesta manhã, dirigir, meu caro deputado professor Rinaldo, uma mensagem de agradecimento. Eu me lembro muito bem que Vossa Excelência, quando se despedia da liderança do governo, estava leve, com um sorriso largo. E eu chego a essa tribuna da mesma forma, com espírito de missão cumprida. E a mensagem que eu quero dirigir a esta casa, nesta manhã, é uma mensagem de profundo agradecimento. De agradecimento aos servidores do Legislativo, aos servidores que ajudam e auxiliam no plenário desta casa. Aqueles que transformam as nossas palavras em notícia, que são os meios de comunicação, escrito, falado, mas, sobretudo, uma mensagem de agradecimento aos deputados estaduais. Liderança não é fácil. O líder do governo, ele se transforma no porta-voz das demandas do governo. É um construtor de pontes, deputado professor Rinaldo, de proximidade do legislativo com o executivo e vice-versa. E nós procuramos, ao longo de 2019, e aqui o meu agradecimento à Vossa Excelência, que atuou na vice-liderança, compartilhando, ajudando, auxiliando, não é? Na discussão de pautas nem sempre populares. A função do líder, meu caro deputado Gerson Claro, é árida. É você jogar semente em terreno árido, porque nem sempre as matérias pautadas pelo governo, naquele dado momento em que elas são apresentadas, elas são compreendidas na sua inteireza. Mesmo que depois elas comecem a produzir resultado, estas pautas, elas suscitam grandes discussões. E ao longo de 2019, nós tivemos oportunidade de combater o bom combate nesta casa, de discutir pautas, às vezes acaloradas. Mas a mensagem de agradecimento é que, mesmo nas discussões mais áridas, e aqui eu quero me dirigir uma mensagem especial à bancada do Partido dos Trabalhadores, deputado Pedro Kemp, deputado Cabalmi, mesmo nas discussões mais áridas, nunca faltou o dever de lealdade. O partido, evidentemente, a oposição, ela tem o viés ideológico, tem a questão em relação às matérias, o parecer contrário, mas eu preciso dar esse testemunho, que mesmo nos momentos mais difíceis, nunca nos faltou o apoio no sentido de fazer com que essa casa não perdesse na discussão o caráter, não é, de que, embora com pensamentos diferentes, existe um fundamento comum, que é a população. E fizemos grandes debates, tivemos antíteses, mas, no final, sempre o princípio republicano da maioria acabou prevalecendo. Portanto, eu quero, nesta manhã, dizer que foi um ano de muito trabalho. A tarefa do líder é pesada, é árdua, mas os parlamentares dessa casa transformaram essa tarefa mais leve. E eu quero aqui, deputado Gerson Claro, desejar as boas-vindas a Vossa Excelência. Vossa Excelência que assume a liderança do governo, junto com o deputado Eduardo Rocha.
Quero dizer a Vossa Excelência que conte com o nosso apoio. Conte com essa Casa Legislativa, eu acredito, com todos os parlamentares. É evidente que nós teremos dissonâncias, que nós teremos discordâncias, que nós teremos debate. Mas o ponto essencial e fundamental é nunca, deputado Jamilson, a perda do equilíbrio. Sempre com a boa discussão, sempre no princípio democrático e republicano, nós encontraremos, deputado professor Rinaldo, os caminhos, deputado capitão Contar, que a população espera dos parlamentares. Eu fico pensando, deputado capitão Contar, o que seria dessa Casa Legislativa se todos pensassem da mesma forma? O que seria das casas legislativas se nós não tivéssemos a discordância, se nós não tivéssemos a oposição? A oposição, ela cumpre um papel extremamente importante, que é o de aprimoramento, que é o cuidado das instituições no sentido de entender que mesmo num local onde você prepondera o princípio da maioria, sempre haverá alguém observando as letras, observando os detalhes, meu caro deputado Antônio Vaz. E é exatamente isso que faz a riqueza do parlamento. Portanto, eu não poderia, ao me despedir aqui da liderança do governo, com o sentimento do dever cumprido, deixar de dirigir essa mensagem de agradecimento, e eu concedo ao deputado Pedro Kemp uma parte com a maior satisfação. Deputado Barbosinha, eu quero parabenizar Vossa Excelência pela atuação aqui como líder do governo nesta casa, principalmente porque sempre foi muito atencioso, prestativo, sempre fez o debate conosco aqui da bancada da oposição e trouxe as informações prontamente daquilo que a gente estava questionando ou fazendo aqui o contraponto, né, em relação a algumas matérias do governo do Estado. É importante a gente manter essa relação, né, a bancada de oposição, a bancada de sustentação do governo, através da liderança do governo, no sentido de trazer as explicações, as justificativas do governo para os questionamentos que são apresentados. Porque, na verdade, o grande interessado, né, nos debates aqui é a própria população, que quer saber do parlamento, né, o que o governo está realizando, por que deixou de realizar uma ação, ou a finalidade dos projetos de lei que ele encaminha para essa casa. Nós até discordamos, né, de alguns deles, mas não deixamos de fazer aqui um debate democrático, fraterno, e Vossa Excelência cumpriu muito bem o seu papel, não se furtou em fazer a mediação deste parlamento com o governo do Estado, para que nós pudéssemos dar respostas à população do nosso trabalho. E eu digo que a liderança do governo sempre é uma função espinhosa, né? Nem sempre é assim simpática, porque muitas medidas do governo, elas às vezes são impopulares, né? Nós tivemos projetos polêmicos aqui tramitando, né? E Vossa Excelência cumpriu com o seu papel de prestar esclarecimentos, de trazer as justificativas para as iniciativas do governo. Então, quero parabenizar Vossa Excelência, só tenho a agradecer, porque todas as vezes que solicitei, né, informações e orientações, Vossa Excelência as trouxe aqui com muita presteza e rapidez. Então, parabéns, sucesso nas próximas empreitadas de Vossa Excelência. Eu agradeço, deputado Pedro Kemp, incorporo a parte de Vossa Excelência na íntegra, um testemunho. A função do líder é exatamente essa, porque muitas das vezes, deputado Gerson Claro, nós também ficamos em dúvidas com relação aos próprios projetos que são encaminhados, porque nós somos líderes, mas também nós temos o nosso mandato.
Nós temos as nossas demandas. E a estrutura, na verdade, da liderança, ela é tocada exclusivamente com a sua estrutura de gabinete. E o líder precisa de compreender os projetos legislativos que, às vezes, não tem a clareza necessária. Né? E é absolutamente normal, já concedo a Vossa Excelência, é absolutamente normal que esses projetos suscitem dúvidas. E a função do líder é exatamente clarear. E quando encontrar equívocos, já aconteceu aqui, falta de clareza, é fazer a ponte necessária para que o próprio governo possa fazer as adequações para que haja relação de confiança entre o parlamentar, mesmo aquele que não se alinha às bases do governo, com a liderança. Então, eu agradeço, deputado Pedro Kemp, o diálogo fraterno, republicano que nós travamos ao longo deste ano, e concedo ao deputado Cabo Almir uma parte. Deputado Barbosinha, eu também gostaria de cumprimentar Vossa Excelência pela atuação como líder do governo aqui nesses 2 anos de mandato, ou melhor, nesse primeiro ano de mandato. Foi um ano muito difícil, nós tivemos diversas matérias vindas do Executivo espinhosas, matérias que tratavam de tirar direito dos sul-mato-grossenses, e Vossa Excelência, com a paciência que lhe é peculiar, sempre se postou de forma coesa, tranquila, defendendo, às vezes, o indefensável, porque a missão do líder é essa daí, o senhor está cumprindo um papel, cumprindo uma missão, e sabendo entender e respeitar a diversidade aqui, o contraditório, aqueles que têm que exercer o seu papel também de oposição nessa casa. O senhor é uma pessoa equilibrada, inteligente, e por isso conduziu com maestria esse ano de liderança do governo. Creio que estará num outro patamar, atuando em outra instância e com uma missão também para os sul-mato-grossenses tão importante quanto ser líder do governo. Quero desejar boa sorte e que 2020 Vossa Excelência realize os sonhos e os desejos que está na mente e no seu coração. Deus abençoe. Boa sorte. Eu agradeço, deputado Cabo Almir, incorporo a manifestação de Vossa Excelência e também dirijo a Vossa Excelência a mensagem de agradecimento. É importante dizer, como bem manifestado pelo deputado Pedro Kemp, pelo deputado Cabo Almir, essa casa, ela enfrentou, ao longo dos anos, deputado Marçal Filho, temas polêmicos, difíceis, mas que essa casa teve a coragem de apoiar, de realizar. E quando a gente vê Mato Grosso do Sul, um estado de pé, pagando o salário dos servidores em dias, realizando entregas praticamente em todos os municípios do estado, enquanto a gente assiste na federação o desmanche de vários estados da federação, parcelando o 13º ainda do ano 2018, 2019, a gente percebe e compreende que o apoio dessa Casa Legislativa foi fundamental ao longo do primeiro ano do governo Reinaldo e também ao longo deste primeiro ano para fazer com que Mato Grosso do Sul pudesse ser um estado do investimento, um estado da realização e nas perspectivas alvissareiras que nós esperamos que no decorrer desses próximos 3 anos, o segundo ano iniciando agora, possa dar à população do nosso estado mais saúde, mais educação, mais cultura, mais esporte, mais lazer, mais infraestrutura, para que o setor produtivo do nosso estado ele possa caminhar. Eu concedo, ao líder do PSDB, deputado professor Rinaldo, que me antecedeu na liderança nessa casa, cumpriu também, ao longo aí praticamente do primeiro governo, uma missão extremamente árdua, pesada, difícil, professor Rinaldo, mas que Vossa Excelência cumpriu com galhardia. Deputado Barbosinha, eu quero apenas enaltecer o trabalho que Vossa Excelência desempenhou
ao longo deste ano que passou à frente da liderança do governo, mas, além disso, durante os outros 4 anos, mesmo não sendo líder do governo, mas Vossa Excelência foi uma pessoa indispensável para que eu pudesse chegar, né, cumprindo a minha missão aqui durante os 4 anos. Vossa Excelência, pela experiência que tem, pelo conhecimento, inclusive como presidente da CCJ, naquele primeiro momento, nos deu aqui a condição necessária para que nós pudéssemos cumprir com o nosso papel. E agora, nesta nova missão que Vossa Excelência tem, e outros colegas que estarão pleiteando aí uma candidatura majoritária, é natural que ficaria realmente difícil, Vossa Excelência, conciliar CCJ com a liderança do governo e com o seu mandato, né? Sempre de forma bastante atuante, que é uma característica peculiar de Vossa Excelência, seria muito trabalho para uma pessoa só. Então, eu quero aqui agradecer pelo trabalho que fizeram ao longo deste último ano, mas, acima de tudo, desejar sorte a Vossa Excelência, ao deputado Pedro Kemp, deputado Marçal, aos outros que são aí pré-candidatos. Eu não tenho dúvida que Mato Grosso do Sul precisa de homens e mulheres do bem, conduzindo seus respectivos municípios. Nós sabemos as nossas limitações. O parlamentar, ele pode formular um projeto de lei, ele pede, ele briga, ele representa nas reuniões, mas, na verdade, o poder de executar, o próprio nome já diz, é o executivo. E aí eu não tenho dúvida que Vossas Excelências estão mais do que preparados para pleitear esta missão aí, que é nobre, ela é fundamental, e principalmente no momento atípico e que passa a política brasileira. Eu sei que erradicar, deputado Barbosinha, os problemas sociais, ninguém vai chegar a realizar esse sonho, que é uma utopia, não é verdade? Mas eu também tenho certeza que com homens preparados, como é o caso de Vossa Excelência, eu não tenho dúvida que nós teremos condições de minorar e muito a dor de tantas milhares de pessoas. Portanto, eu estou muito otimista, deputado Pedro Kemp, deputado Marçal, que neste ano nós teremos pessoas realmente preparadas, pessoas que vão estar influenciando a seu município, investindo na educação, investindo na prevenção, porque, na verdade, são quesitos fundamentais que a nossa sociedade, deputado Barbosinha, deixaram de praticar. Vossa Excelência, que esteve à frente, por exemplo, da Sanesul e que fez um belíssimo de um trabalho. Quando a gente lê, só para concluir, senhor presidente, quando a gente lê que nós vivemos em um país com 220 milhões de pessoas, que a metade não tem água potável, mais de 40% não tem tratamento de esgoto, isso é inadmissível no século XXI, em um país geograficamente de extensões continentais, caminha para a oitava, sétima economia, e a gente vê milhares, deputado Gerson. Vossa Excelência, que logo mais estará cumprindo, a partir de agora, está cumprindo essa missão tão nobre como líder do governo, é inadmissível. E aí, onde entra a importância de homens, gestores preparados, gestores que acreditam que cada R$1 que se investe em prevenção, ele deixa de gastar 4 lá na ponta. Portanto, Vossa Excelência, como os demais colegas, estão preparados e a gente vai estar aqui cumprindo com o nosso papel e torcendo para que tenhamos efetivamente um Estado mais justo, mais fraterno, mas, acima de tudo, um Estado que preze pela educação, um Estado que preze pela questão do saneamento básico. É isso que a gente percebe que o governador tem feito, apesar de todas as dificuldades, tem cumprido aí essa missão ao longo desses 5 anos. Quero agradecer e, mais uma vez, desejar boa sorte a Vossa Excelência nesse novo pleito que se avizinha. Muito obrigado. Eu agradeço, meu ilustre deputado e, sobretudo, acima disso, amigo, deputado professor Rinaldo. Incorporo a parte de Vossa Excelência e encaminho aqui para finalizar a minha fala, dizendo a Vossa Excelência que eu tenho uma vida de desafios. Desde muito jovem, de família muito pobre, e Vossa Excelência tem as mesmas origens, sabe que nós somos sobreviventes. Tivemos oportunidade de estudar e desde muito cedo fui presidente do centro cívico do meu colégio.
Depois, cursei Direito em Dourados, me formando em 1986, fui presidente do diretório acadêmico da minha faculdade, diretório 27 de outubro. Com 23 anos, fui eleito prefeito, sendo até hoje o prefeito mais jovem a comandar uma cidade no Mato Grosso do Sul. Por mais de 7 anos, dirigimos a empresa de saneamento desse estado, fazendo um dos maiores programas de investimento que chegou à casa de R$1 bilhão, mudando a realidade de muitas cidades na parte de água, de coleta e tratamento de esgoto, e é muito bom a gente ver essa trajetória tendo continuidade, de universalidade praticamente de água nos municípios atendidos pela Sanesul e no grande avanço e na evolução da coleta e tratamento de esgoto, como nós tivemos, citando as maiores cidades, tivemos em Dourados, Corumbá, Três Lagoas e Ponta Porã. Tive o privilégio de ser presidente da maior associação de saneamento do país, que é a ESB, que comanda mais de 90% do saneamento brasileiro e reúne todas as companhias estaduais. Eleito para o primeiro mandato, o privilégio de ser secretário de Justiça e Segurança Pública do governador Reinaldo Azambuja, tocando, um grande programa de investimento, que foi o MS Mais Seguro, que auxiliou, acredito, pelos números da segurança pública, a fazer com que o Reinaldo fosse um sobrevivente das urnas. Essa eleição, todos que levavam o nome de segurança, cabo, sargento, major, delegado, juiz, tiveram sucesso nas eleições, não apenas por isso, mas segurança foi um tema fundamental, e o governador Reinaldo enfrentou no estado um ícone da segurança pública, e eu não tenho dúvida, deputado Cabalmi, que a segurança pública no trabalho valoroso de homens e mulheres, policiais militares, policiais civis, bombeiros militares, agentes penitenciários, os que cumprem as medidas socioeducativas, do Departamento de Operações de Fronteira, do DOF, fizeram com que o governador Reinaldo pudesse ter um discurso muito forte na área de segurança pública. E eu estou me lançando a novos desafios. Agora, não é um desafio que se constrói sozinho. É um desafio que se constrói no diálogo, e aí é importante dizer que em Dourados, embora todos nós estejamos pleiteando um espaço para comandar a maior cidade do interior do estado, não tem faltado o diálogo com o deputado Marçal Filho. E aí, deputado Marçal Filho, a franqueza, a lhaneza, o trato como nós temos conduzido essas questões, o deputado Renato Câmara, também que se coloca na mesma condição, e outros partidos e outras agremiações políticas, Dourados, nesse momento, exige a presença de um gestor, de alguém que pense, que planeje. Dourados vive uma das suas maiores crises de gestão política administrativa do município, que se reflete nos buracos, na iluminação pública, que se reflete na questão do mato, e aí, de forma muito pesada, na saúde, na educação, e nós precisamos de repensar as pautas de Dourados. Agora, isso não será modificado sozinho, isso será modificado com o diálogo entre as forças políticas, mas, sobretudo, trazendo à sociedade as forças produtivas. Dourados vive uma antítese. Do ponto de vista do segmento privado, Dourados caminha muito bem. Da produção agropecuária, do setor de serviços e da indústrias, o que nós precisamos de fazer com que a gestão acompanhe o mesmo ritmo do setor privado e ajuste nessa produção. Eu finalizo aqui, deputado Gerson Claro, e Vossa Excelência, eu tenho absoluta certeza que o deputado Antônio Vaz, cederá o tempo dele para a Vossa Excelência. Finalizo agradecendo. Deputado Paulo Correia, deputado José Teixeira, eu quero dirigir aqui, deputado Londres Machado, uma mensagem de agradecimento, deputado Ildio Lopes, à mesa diretora. A liderança, ela precisa de ter essa sintonia com a mesa diretora, como precisa de ter sintonia com todos os parlamentares. E foi exatamente essa sintonia que propiciou que, mesmo nos momentos das maiores dificuldades, nós pudéssemos avançar e das antíteses alcançar a síntese. Desejo a você, meu caro líder, deputado Gerson Claro, o melhor trabalho, que seja um líder muito melhor do que eu fui e que consiga
construir pontes entre o Executivo e o Legislativo, e que essa Casa Legislativa, mesmo nas suas diferenças, continue a contribuir com o progresso e desenvolvimento do Mato Grosso do Sul e seja, sobretudo, a caixa de ressonância do sentimento de todas as cores e matizes da nossa sociedade. Muito obrigado à Assembleia Legislativa pela missão cumprida. E aqui eu finalizo, meu caro deputado professor Rinaldo, na frase aqui no texto bíblico de Timóteo 4, dizendo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Muito obrigado.